A curiosidade matou um gato. Certamente nós ouvimos isso muitas vezes no nosso tempo de infância, né? Nossos pais, né, nos repreenderam com uma certa ironia, porque estavam vendo que essa curiosidade, esse desejo de ver o futuro, estava atrapalhando a nossa vida presente. Mas isso não é só coisa de criança, isso também é coisa de adulto, né? Nós vemos isso muito presente nessa passagem que nós vamos ler hoje, que está no livro de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e seguinte, que vai dizer assim: Os fariseus perguntaram um dia a Jesus: quando virá o reino de Deus? Olha a curiosidade. Respondeu-lhe: o reino de Deus não virá de modo ostensivo. Por que Jesus está falando que não virá de modo ostensivo? Porque os fariseus acreditavam, e também os discípulos acreditavam, que quando Jesus entrasse em Jerusalém, então ali seria implantado o reino de Deus em Jerusalém. E Jesus está falando, não é nada disso. Viva o momento. Nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Né? O que significa o reino de Deus já está no meio de vós? São Cirilo de Jerusalém vai nos explicar que esse estar no meio de vós significa que quando a gente busca viver, né, de uma maneira santa, busca viver a santidade, quando nossa alma está ornada, né, das virtudes cristãs, certamente o reino de Deus já estará no meio de nós, no nosso coração. Né? Mais tarde ele explicou aos discípulos: virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não o vereis. Jesus aqui está, como se diz na gíria, né, mandando a real para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Olha, virão dias, né, quando eu não, aqui aspas, quando eu não estiver mais no meio de vós, que vós sereis perseguidos e desejariam estar, né, talvez nesse dia agora, que é do passado. Né? Por isso Jesus já está falando isso para que eles tenham em mente que não vai ser mamão com açúcar a vida toda, que haverão perseguições. Então vos dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali, não deveis nem sair e nem o seguir, pois como um relâmpago reluzindo uma extremidade, a outra do céu brilhará até a outra extremidade, assim será como o Filho do Homem no seu dia. Quantos malucos já falaram, né, que ia acabar o mundo? Eu lembro daquela... Até assisti um filme uma vez sobre Jim Jones, aquele pastor de uma seita americana, que ele tinha uma doença, acho que era um câncer, uma doença terminal. Então ele pregava que esse dia viria e... No caso, o governo americano interviu nisso, porque estava virando uma loucura, né? E quando, eu não lembro se era o exército, o que era do governo americano entrou, ele levou a grande maioria deles ao suicídio. Né? Então a gente não deve ir atrás desse povo louco que, mas quantas dessas previsões já foram frustradas? E todas as outras serão frustradas. Porque nem os anjos, nem os santos sabem, né, de quando será. Somente a Deus compete saber o dia em que virá, o dia que será a segunda vinda, né, de Jesus. E falando sobre esse brilho, né, de uma extremidade a outra, né, Santo Eusébio vai dizer que nós não veremos mais Jesus, né, que veio como uma criança aqui caminhando sobre a terra, né, contando histórias, não. Virá apenas como uma luz. Porque diante da luz todos nós veremos, né, a nossa alma, quando foi a nossa alma. E talvez aí nós desejaríamos, né, voltar a um dia como Jesus, com Jesus, para poder consertar, mas aí já não haverá mais tempo, né? E São Beda vai nos ensinar que o Senhor virá a nos julgar como um relâmpago. Ninguém pode se ocultar diante de tamanha luz. Nem que a gente tente na nossa própria alma se esconder, nós não vamos conseguir. Porque a luz, né, de Jesus vai ser tão forte que ali naquela luz nós veremos toda a nossa vida, né? Tudo que nós vivemos. E Jesus aqui ainda fala no versículo 25, é necessário, porém, que primeiro ele sofra, o Filho do Homem, né? E seja rejeitado por essa geração. Se cumpriu. Jesus falou. Jesus sofreu. Jesus morreu, né? Portanto, nesse dia de hoje, que nós tenhamos em mente que hoje é o dia de buscar que o reino de Deus esteja no meio de nós, né? Evitar adivinhações.
Na Bíblia nós vemos que Deus condena as adivinhações, né? Porque a gente quer ser Deus, a gente quer adivinhar. É preciso que nós vivemos o hoje, como se não houvesse um amanhã. E certamente não pecaríamos, né, por tentar adivinhar como será o dia de amanhã. Deus te abençoe.